Olá, graça e paz, tudo bem com você? Sou o pastor Nilson, estou aqui em São Paulo, capital, e compartilhando com você, mais uma vez as devocionais do Tudo para Ele, de Oswald Chambers. E hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro. Quinta-feira, 20 de novembro, e é um prazer a gente compartilhar cada manhã com você, essas devocionais aqui. Eu sou um amigo de Jesus, faço parte do Instituto Jesus Cristo, Ministério Permanecer, e a devocional de hoje, ela trata sobre o perdão de Deus, o perdão de Deus. Efésios 1, versículo 7, ele tem eu vou ler aqui o texto todo de Efésios 1, 7, que diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nele, temos a redenção. Algumas traduções está falando o qual, porque ele falou que é Jesus. Temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Tenha cuidado com a visão romântica da paternidade de Deus. O Pai é tão bondoso e amoroso que certamente nos perdoará. Esse pensamento, baseado unicamente na emoção, não pode ser encontrado em nenhuma parte do Novo Testamento. A única base sobre a qual Deus pode nos perdoar é por meio da tremenda tragédia da cruz de Cristo. Alicerçar o nosso perdão em qualquer outro fundamento é uma blasfêmia inconsciente. O único fundamento pelo qual Deus pode perdoar o nosso pecado e nos restabelecer em sua graça é por meio da cruz de Cristo. Não há outra maneira. O perdão que para nós é tão fácil aceitar custa a agonia no Calvário. Jamais devemos transformar o perdão de pecados, a dádiva do Espírito Santo e nossa santificação numa fé simples. E então esquecer o enorme preço pago por Deus que fez tudo isso tornar-se nosso. O perdão é o milagre divino da graça. O preço para Deus foi a cruz de Cristo. Para perdoar pecado, ao mesmo tempo que permanece um Deus santo, este preço precisava ser pago. Jamais aceite a visão da paternidade de Deus se esta obscurece a expiação. A verdade revelada de Deus é que sem a expiação, ele não pode nos perdoar, pois iria contradizer a sua natureza se assim o fizesse. A única maneira de sermos perdoados é sermos trazidos de volta a Deus por meio da expiação da cruz. O perdão de Deus é possível somente no âmbito do sobrenatural. Comparado ao milagre do perdão do pecado, a experiência da santificação é pequena. A santificação é simplesmente a maravilhosa expressão ou evidência do perdão de pecados na vida humana. Mas o que desperta a fonte mais profunda da gratidão no ser humano é que Deus perdoou o seu pecado. Paulo nunca fugiu disto. Uma vez que você percebe tudo o que custou a Deus para lhe perdoar, você será mantido totalmente preso a Ele, constrangido por causa do amor de Deus. Então ele fala aqui no qual nós temos a remissão dos pecados, ou seja, em Jesus. Essa devocional de hoje ela é uma continuidade da que nós conversamos ontem aqui, que nos fala muito sobre a base do perdão de pecados, que não é simplesmente a bondade, o amor de Deus, porque só a bondade e o amor de Deus, Deus estaria indo contra ele mesmo, porque ele também é justo. Porque a palavra de Deus diz que Deus também ele exerce juízo. Então, como que Deus, de uma maneira santa, ele sendo santo, ele vai perdoar simplesmente e conviver com pecadores? Então Deus precisava de alguma maneira limpar esse pecado, mudar a nossa natureza. Então a base do perdão de pecados é a morte de Jesus na cruz. Porque ela sim torna possível a manifestação do amor, da bondade de Deus, só que de uma maneira que agora o Deus Santo pode conviver conosco no relacionamento, porque nós somos limpos do pecado e a natureza de Jesus está em nós.
o que você pensasse, né? Porque muitas vezes nós até pensamos, Jesus morreu por mim, e nós sabemos disso, até declaramos isso, né? A grandeza da manifestação de Deus, né? A ponto do Filho dele morrer por nós. Só que, quando você para pensar, se você parar e eu também pararmos para pensar bem a fundo, você já percebeu mesmo a profundidade do que isso significa? Você já parou para pensar a profundidade da agonia de Cristo na cruz, do Pai olhando o Filho ali na cruz do Calvário? Tem um autor que eu gosto muito, né? Eu cito ele também, que ele fala muito da vida interior do permanecer em Cristo, né? O pastor Carlos McCord, aqui do Ministério Permanecer, também cita em vários de seus cursos. O autor chama-se Mike Wells, né? Um servo de Deus que foi uma bênção e continua sendo uma bênção seus escritos. Hoje ele está com o Senhor na glória. Mas uma vez eu ouvi de Mike Wells algo que me chamou muita atenção. Ele fala do sangue de Jesus, né? O que o Pai sente, né? Para pensar o que o Pai, Deus Pai sente quando ele pensa, quando ele escuta o sangue de Jesus. Quando você fala com o Pai e você tem acesso ao Pai pelo sangue de Jesus, a palavra de Deus diz que nós temos acesso a um caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus. Quando você vai orar e você entra na presença do Pai sabendo que esse acesso foi pelo sangue de Jesus, para pensar. Quando o Pai, Deus Pai, escuta falar do sangue de Jesus, o quanto isso pesa no coração do Pai. O quanto o Pai se lembra do preço que foi o sangue de Jesus. Então, quando o Michael cita isso, me levou muito a pensar, não é? O quanto isso é sério, o quanto é importante nós pensarmos e refletirmos o preço que foi para Deus nos resgatar. E isso só foi possível pelo sangue de Jesus. Isso, por outro lado, também me enche de esperança e de alegria, porque quando Paulo fala, né, lá na palavra, ele diz que diremos, pois, à vista de todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois ele vem falando, aquele que não poupou seu único filho, mas por nós todos o deu, porventura não nos dará as demais coisas? Então, quando você para pensar que se o Pai pagou um preço tão alto, dando o sangue de Jesus para nos resgatar, para nos perdoar, para levar de volta para Ele, você acha que as demais coisas da sua vida o Pai não está cuidando? Então, esse devocional de hoje ela nos convida a pensarmos nisso, que o perdão de pecados, nosso acesso a Deus, só foi possível pelo sacrifício de Jesus. Mas também eu chamo a sua atenção para isso. Se você para pensar a profundidade do que foi para o Pai esse preço, então não se preocupe com as demais coisas. Ora, coloca nas mãos dele e descansa. Porque aquele que pagou tão alto preço, dando o sangue do seu Filho por nós na cruz, ele vai com certeza cuidar das nossas vidas e nos dar as demais coisas que nós precisamos. Amém? Pensa um pouco, reflita nesses dias aí sobre isso, né? O sangue de Jesus é que nos deu o acesso novamente ao Pai. O preço, o sangue que foi derramado ali, para que a gente tivesse novamente acesso ao Pai. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, Deus, que isso é muito grande. Nós não conseguimos imaginar, Senhor, o quanto custou para o Senhor isso. Mas eu posso, Pai, saber por ouvir o Senhor dizer na tua palavra, Pai, o preço que o Senhor pagou. Mas, Pai, é algo tremendo, algo que eu não consigo medir, que nenhum de nós conseguimos medir, esse amor do Senhor, a ponto do sangue de Jesus ser derramado por nós para nos resgatar novamente. Nos ajuda, Senhor, a pensarmos nisso, a valorizarmos, Pai, esses momentos de refletir sobre esse preço tão alto que foi pago, para nós compreendermos então o amor do Senhor, mas um amor, Senhor, que nos alcançou através da morte de Jesus na cruz. O Senhor não teve apenas boas intenções quanto a nós. O Senhor realmente foi até o mais fundo. O Senhor foi nos tirar do poço, dando a vida de Jesus por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Eu fico impactado quando eu penso nisso, né? Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus lá na cruz. Continua pensando nessa palavra, eu sei que Deus tem muito para falar no seu coração ainda, né? Continua acessando as redes sociais aí do Ministério Permanecer. Convido você a você estar atento, né? Também compartilhando, né? Curtindo esse vídeo, para que seja bênção para outras pessoas. E amanhã nós continuamos aí. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.